Nós abrimos esta edição do CNN Prime Time com 3 assuntos que envolvem diretamente o Ministério da Justiça: a investigação sobre o programa de monitoramento de celulares usado pela ABIN, a volta de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal, ele que era suspeito de omissão nos ataques do 8 de janeiro, e, claro, a onda de violência no Rio Grande do Norte. Por isso eu converso ao vivo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso CNN Prime Time. E eu começo falando de um outro caso que eu nem citei nessa lista, o caso das joias da Arábia Saudita, que no fundo estão sendo investigadas por vários órgãos, inclusive pela Polícia Federal, que está no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Eu queria saber como é que você está vendo o andamento dessas investigações, especificamente o quanto o depoimento de Bento Albuquerque ontem à Polícia Federal ajudou na investigação ou lançou ainda mais dúvidas nesse caso. Ministro, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Um prazer falar com você, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. Tecnicamente falando, essa investigação é bastante simples, porque ela não precisa tanto de provas orais, de depoimentos, testemunhas. É uma investigação mais baseada em provas documentais, perícias, provas materiais, portanto. E, com certeza, a Polícia Federal vai, nos próximos meses, concluir essa análise acerca das várias versões existentes, sobretudo à luz dos documentos. Como você diz, a atuação de outras instâncias, o próprio Tribunal de Contas da União proferiu uma importante decisão e, claro, que todo esse material está sendo levado ao inquérito policial, que será, nos próximos meses, entregue ao Poder Judiciário. Depoimentos contraditórios fazem parte dessas investigações, mas não têm realmente muito peso diante dos documentos que foram apreendidos. O senhor se refere à decisão do TCU hoje de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que devolver exatamente esse estojo masculino que aparece na nossa imagem das joias dadas pela Arábia Saudita. Esse estojo tem uma avaliação aí de cerca de R$400 mil, só que o outro estojo feminino vale R$16 milhões. Esse está lá no aeroporto de Guarulhos, na alfândega até agora. E aí eu pergunto se existe alguma possibilidade de o reino da Arábia Saudita vir ser questionado sobre o motivo de presentes tão valiosos. Ministro, o senhor acredita que isso é possível ou necessário? Não há propriamente uma imprescindibilidade e mesmo em termos de relações internacionais seria muito difícil obter uma resposta quanto a isto. O que haverá, logicamente, é uma análise comparativa, porque nós temos uma prática internacional sobre presentes. E é esta prática internacional que está sendo analisada para que os investigadores cheguem a uma conclusão técnica sobre se isso pode configurar um presente pessoal, qual a razão, e os passos subsequentes, porque se for patrimônio público, ele não poderia ter sido apropriado. Isso constituiria um crime chamado peculato. Se ele for um patrimônio privado, é óbvio que o ingresso só poderia ocorrer mediante pagamento dos impostos. Então, nós temos aí este material e essa legislação que está sendo analisada pela Polícia Federal. Ministro, ainda há centenas de pessoas presas envolvidas nos ataques criminosos lá na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, inclusive o ex-ministro Anderson Torres. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Eu lembro que na véspera dos ataques, o senhor alertou o governador Ibanez sobre a chegada de manifestantes, ônibus de manifestantes a Brasília, o risco que isso impunha à Praça dos Três Poderes. Inclusive, o senhor citava os prédios da Praça dos Três Poderes, um pouco mais longe, o Tribunal Superior Eleitoral. O senhor tem desconfianças com relação ao comportamento do governador? Concorda com essa decisão do Supremo? O ministro Alexandre tem sido muito cuidadoso no sentido de aplicar a lei a cada caso de acordo com as provas existentes. Ninguém pode julgar tecnicamente com base em opiniões, cada um tem a sua, mas juridicamente vale o peso das provas. E não há, efetivamente, como o ministro Alexandre expôs, até aqui, nenhum indício ou prova de participação ativa do governador nessa trama criminosa do 8 de janeiro. Foi essa a razão
pela qual o ministro Alexandre decidiu, com base no que tem no inquérito, nos inquéritos. Então, você tem que aplicar a justiça de acordo com as provas existentes. Como tais provas até aqui não existem, é claro que não haveria razões para o prosseguimento desse afastamento. Sobre o caso de espionagem feito pela ABIN com aquele moderno equipamento que se chamava First Mile, o senhor deu uma entrevista e nós exibimos essa entrevista há alguns minutos, fazendo diretamente uma relação nessa ação de espionagem, fazendo um paralelo com o que teria sido feito na Receita Federal, que teria acessado dados de forma irregular de algumas figuras públicas, numa questão claramente política. Eu pergunto para o senhor, e o senhor falava por uso indevido de equipamentos nos dois casos. Eu pergunto por que o senhor fez essa relação? No caso da Receita Federal, já há inclusive inquérito policial instaurado. Há depoimentos que mostram um desvio em que uma inteligência da Receita Federal ou agentes da Receita Federal ultrapassaram a sua função. Essa inteligência da Receita Federal é limitada a uma competência, que é a arrecadação de tributos e identificação de indícios de crimes de sonegação, por exemplo. E no caso da ABIN, veja, a ABIN faz inteligência de Estado. A ABIN não investiga pessoas, juridicamente falando, legalmente falando. Então, se há um rastreamento seu, Márcio, ou de qualquer cidadão, ou meu, seja lá de quem for, é claro que isso não é missão da ABIN, porque quem investiga no Brasil são as polícias judiciárias, com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Esse é nosso sistema. Apenas na ditadura, o SNI e a ABIN investigava pessoas. Então, como há essa denúncia, há indícios, então realmente nós estamos diante, aparentemente, do mesmo procedimento, ou seja, o desvio da máquina estatal para além das suas competências legais para atingimento de objetivos privados, políticos, ou seja, de que natureza for. Então, no caso da Receita, já há um inquérito e hoje determinei a instauração desse inquérito relativo à ABIN. Nesta quarta-feira, ministro, circulou a informação de que a Comissão de Segurança Pública da Câmara estuda convocar o senhor para explicar a sua visita à favela da Maré, no Rio de Janeiro, feita ontem. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele questiona o senhor ter chegado à comunidade em apenas 2 carros. E ele fala sem nenhuma troca de tiros, como se o senhor tivesse uma relação muito próxima com aquela comunidade. Sem me alongar mais nas insinuações feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Como responder a isso, ministro? Na verdade, há uma corrente da política brasileira que é marcada pelo ódio, sobretudo pelo ódio aos mais pobres. E eu quero avisar esta gente, todas as vezes que eu for convidado a visitar favelas, comunidades e bairros de pessoas pobres, eu irei. Não vou me intimidar por esta corrente de criminosos que acha que o ministro da Justiça não pode reunir com representantes de comunidades. Sim, eu fui numa reunião com entidades que entregaram documentos, que apresentaram dados sobre violência. Hoje essas pessoas participaram de reuniões novamente e, repito, todas as vezes que eu for convidado, irei. E eu não preciso, com a graça de Deus, de grandes aparatos. Quem precisa são essas pessoas usualmente envolvidas em práticas criminosas. Não é meu caso e, por isso, com consciência tranquila, fui sim à favela da Maré e pretendo voltar muito em breve. A mesma insinuação, eu lembro que foi feita com o presidente Lula durante a campanha eleitoral, quando ele visitou também no Rio de Janeiro o conjunto de favelas do Alemão, o complexo do Alemão, resvalando mais num preconceito, como o senhor bem diz, do que realmente uma preocupação da ligação do então candidato com a criminalidade ali, isso fica muito evidente. Agora, ministro, lembrando que o Ministério é da Justiça e da Segurança Pública e isso nos traz aos ataques no Rio Grande do Norte. A Força Nacional de Segurança já foi enviada. O que mais pode ser feito até para enfraquecer essas facções criminosas locais? A governadora Fátima Bezerra esteve comigo e determinei o envio da Força Nacional de Segurança Pública em horas. A própria governadora chegou junto com o primeiro
contingente da Força Nacional. Hoje, a pedido também, entendimento com o Estado, uma força tática penitenciária. Até distorceram isso, que seria uma espécie de intervenção federal. Não há isso. Há um apoio do governo federal ao governo do Estado. E esse apoio é ilimitado. Foi essa a determinação do presidente Lula. Então, nós estamos até amanhã chegando com outros contingentes. Vamos chegar a 220 integrantes, inclusive o comandante da Força Nacional está lá no Rio Grande do Norte. O secretário nacional de Segurança Pública também vai lá esta semana e tenho falado com a governadora 2, 3 vezes por dia. Se for necessário colocar 400, 500, 600, 800 policiais, nós vamos colocar para apoiar o Rio Grande do Norte, porque nós não vamos permitir que territórios sejam entregues a práticas criminosas e estamos, portanto, solidários ao povo do Rio Grande do Norte e ao governo do Rio Grande do Norte. Ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time, no dia em que a CNN faz aniversário, 3 anos, e eu agradeço muito a sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite, ministro. Eu aproveito o ensejo para cumprimentar toda a emissora por esse trabalho, cumprimentar todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Boa noite.